Olá, contamos com a presença na nossa redação aqui de Money Report do Luiz Gustavo Coppola. Ele é superintendente de atendimento do CIEE. Nessa entrevista nós vamos falar sobre colocação do jovem no mercado de trabalho, o universo dos estágios, o que o estagiário pode e não pode fazer em uma empresa e qual o melhor momento de você correr atrás e procurar uma vaga de estágio. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. É uma honra e um prazer falar com você. Prazer é todo meu. Para a gente começar, eu acho que é interessante falarmos mais ou menos assim, o que as empresas elas esperam de um estagiário hoje? Quando o estagiário faz o processo seletivo, o cara que empregou, que contratou, o que ele espera daquele funcionário novo? Olha, eu acho que é importante deixar bem claro para o estudante que toda vez que a empresa quer contratar um estagiário, ela tem o objetivo de desenvolver aquele jovem para que no final do programa de estágio ele possa fazer parte do quadro de colaboradores, né? A empresa contrata um estagiário pensando que ele vai permanecer na empresa. Então ele vai ser efetivado e vai permanecer. Então ela busca um estudante que, como ele está no início da sua carreira, ele não tem ainda muito conhecimento técnico, ele vai aprender muito na empresa, a prática da atividade da carreira que ele escolheu, ele vai aprender mesmo na empresa, né? A escola, a faculdade, ela dá uma boa base, mas é aquela prática que ele vai adquirir no ambiente de trabalho. Então, as empresas buscam os estagiários com o objetivo, né, com a intenção de que eles fiquem na organização. E como eles não têm ainda um conhecimento técnico muito mais profundo, elas querem um estudante que tenha atitude, que seja proativo, comprometido com a missão da empresa, que comungue do mesmo propósito daquela organização. É isso que elas buscam, mas sempre com o objetivo principal de que esse jovem possa fazer parte do seu quadro de colaboradores. Qual é o setor ou quais os setores que mais abrem vagas de estágio hoje? Se a gente for falar o setor da economia, né, é o setor de serviços, é o setor que mais contrata, né? Depois as indústrias, né? As indústrias também têm seus programas de estágio, né? Então o setor de serviços nós estamos falando nos grandes bancos, nas redes de varejo, né? Esses setores são os que mais contratam. E depois a indústria. Em terceiro lugar, apesar de sermos um país muito forte no agronegócio, né? Pela grande dificuldade das regiões, das distâncias, né? O agronegócio é o que menos contrata estagiários, ainda, né? O Brasil hoje tem uma dependência, o PIB nosso cada vez depende mais do agronegócio, então há uma tendência do agronegócio também absorver mais estagiários. Mas hoje é o setor de serviço e depois as indústrias. Tem uma questão muito recorrente nas faculdades, sobretudo entre os alunos, que eles têm dúvida qual é o melhor semestre para você procurar um estágio, né? Dizem que se você deixar muito para o final, isso pode te complicar porque você pode acabar não sendo efetivado, ou se você deixar para procurar estágio, você já começar procurando no primeiro semestre, a empresa não vai querer porque está muito recente. Qual que é o melhor período para procurar uma vaga de estágio? Eu acho que essa dúvida ela teve um adicional com a nova lei de estágio, que aliás não é tão nova, ela acabou de completar 10 anos, a lei 11.788 de 2008. Ela estabelece que o período máximo que um estudante pode ficar numa empresa como estagiário é de 2 anos, então quer dizer, no máximo 2 anos. E realmente você colocou muito bem. Alguns estudantes ficam preocupados de começar o estágio logo no início do curso, no segundo ano, quarto, quinto semestre, e depois, antes de terminar a sua faculdade, ele tem que sair do estágio, né? Mas, por outro lado, quanto mais cedo ele tiver acesso àquela profissão que ele escolheu, ele vai conhecer a realidade daquela profissão, ele vai entender que, para ser aquele profissional da sua graduação, que competências que ele precisa ter, desenvolver, qual é o ambiente de trabalho daquela carreira, como é que é o negócio daquela empresa. Então, quanto mais cedo ele iniciar um estágio, melhor para o seu desenvolvimento profissional. Muitas vezes até o estudante percebe, fazendo estágio, que ele não fez a escolha correta, que ele tinha uma ideia do que seria aquela carreira, mas na prática ele viu que aquilo não era o seu objetivo de vida. E aí ele pode fazer uma correção de rumo e fazer uma outra faculdade, uma outra graduação e depois um outro estágio. Então, o que nós do CIE recomendamos, e hoje muitas faculdades também recomendam aos seus alunos que procurem fazer estágio o mais cedo possível. No segundo, terceiro semestre, já procurar o estágio.
ele pode ser efetivado ainda durante o período universitário, então ele ficando 2 anos na empresa, ele pode ser efetivado, ou ele pode ter novas experiências. Porque às vezes o estudante faz um estágio num grande banco, por exemplo, mas depois ele quer conhecer uma realidade de um outro segmento, de uma indústria, por exemplo. Ou ele quer ir para uma indústria farmacêutica e depois fazer uma experiência numa empresa de varejo, né? Como o estudante está num momento de conhecer e de experimentar, eu acho que é tudo válido para ele. Então, quanto mais opções de estágio e mais possibilidades de conhecer o mundo do trabalho, mais ele vai estar preparado para ser um bom profissional. O que o estagiário pode e não pode fazer dentro de uma empresa? Bom, a lei de estágio, ela já estabelece algumas regras, né? Então ele tem direitos e tem deveres também, né? Então é claro que a lei dá a ele o direito de exercer um estágio com atividades vinculadas ao seu curso de formação, né? Esse é um direito que ele tem, é uma obrigação da empresa. A lei também estabelece uma jornada reduzida, então no máximo o estudante pode fazer uma jornada de 6 horas de estágio, até para que ele tenha tempo de estudar, fazer outros cursos extra classe, isso é importante para o desenvolvimento profissional dele. E dentro da empresa, né, e muitas vezes os jovens nos perguntam isso, né, qual é a minha postura lá? Hoje o que o empresário mais busca é alguém que tenha proatividade, né? É um estudante que vem com interesse de conhecer, de contribuir e de saber como é que aquele conhecimento dele de vida, conhecimento da profissão, conhecimento adquirido em sala de aula, como é que ele pode contribuir para o desenvolvimento da empresa. O que a gente sabe hoje? A gente sabe que para uma empresa contratar um estagiário ou um profissional, ela avalia os seus conhecimentos técnicos, né, e o comportamental. Então são esses os 2 fundamentos básicos para contratar um profissional. Mas por que um profissional não permanece na empresa depois de um período, ele é desligado, né? É porque não houve essa identificação com a cultura da empresa. E não por não haver conhecimento técnico, até porque o conhecimento técnico a empresa pode ajudar a desenvolver. Mas às vezes o comportamental não é adequado, às vezes o profissional ou o estagiário não sabe lidar com aquela situação de trabalho em grupo, pressões de tempo, e às vezes acaba não tendo um comportamento adequado e por isso ocorre o desligamento. Então o que a empresa espera é um jovem que venha com brilho nos olhos, que queira contribuir, que queira ajudar no crescimento da empresa e crescer junto com a empresa, né? Esse é o objetivo principal. Vamos falar um pouco, Coppola, sobre o lado da empresa, né? Por exemplo, o jovem entrou dentro de uma empresa, ele é o estagiário, ele se dedica bastante, ele corre atrás, mas assim, o que a empresa pode fazer para contribuir tanto para o crescimento profissional desse estagiário, assim, quanto para a melhoria da qualidade dele? Então, as empresas, elas normalmente, elas acabam nomeando 2 profissionais que vão fazer parte desse desenvolvimento do jovem. Um é o supervisor do estagiário, é aquele que ele vai responder mais rapidamente, diretamente. É esse supervisor que vai passar as atividades, que vai acompanhar, que vai orientar, que vai cobrar os retornos, né? E você tem o mentor, que aquela pessoa, aquele profissional da empresa, às vezes alguém vinculado à área de recursos humanos, que vai ajudar no desenvolvimento desse jovem, que vai ser um ponto de apoio, né? Porque realmente ele está num período de experiência. Ele não tem, às vezes, um conhecimento, uma habilidade necessária, e muitas vezes ele tem que compartilhar com alguém que não necessariamente é o seu supervisor direto, para receber uma orientação de como deve ser a postura dele, como ele deve conduzir um assunto. Então, esse mentor, o mentor do estagiário, tem um papel muito importante, que é ele que vai observar as competências desse jovem, se ele pode ser efetivado, numa outra área, por exemplo. Então, é isso que a empresa precisa definir e aí sim promover o programa de estágio como um grande laboratório para identificar se aquele jovem, através desse acompanhamento, está pronto para ser efetivado, se ele tem o perfil para uma outra área de negócio da empresa e aproveitar muito dessa experiência. Nós temos lá um indicador muito interessante lá no CIA, que mais da metade dos jovens que fazem estágio acaba sendo efetivado na primeira empresa. Isso então é muito importante, né? Aí você credencia o estágio como uma porta de entrada para o mercado de trabalho para esses jovens e também como um RH, para um RH estratégico, uma boa opção de descobrir novos talentos. Então as empresas podem usar o programa de estágio como processo para descobrir novos talentos
Há um custo muito reduzido, porque o estagiário, apesar dele desenvolver atividades práticas na empresa, ele não é um funcionário CLT, então ele não está vinculado às obrigações trabalhistas, previdenciárias que um funcionário CLT tem, mas está ali, desenvolvendo atividade, contribuindo, participando dos projetos da empresa. Tá, tem uma questão que eu acho que é interessante a gente falar, que é sobre a mudança um pouco de cultura. Né? Muitos hoje falam que o jovem, quando ele sai da universidade ou quando ele está na universidade ainda, ele vem com aquela cultura de liberdade, de que o ambiente é livre, a academia você é livre, e quando chega na empresa você dá de cara com aquela questão da hierarquia. Né? Quais são os conselhos que você dá para um jovem que entrou agora e que ele não tem muita noção de hierarquia ainda? Em que sentido pode ajudá-lo? Aí eu vou compartilhar com você, porque essa mesma dúvida, vamos dizer que essa mesma angústia, o empresário também tem. Né? Ele fala, bom, como que eu aqui vou tratar, né, vou lidar aí com esse jovem, essa geração milênio, essa geração Z, é uma geração que todo mundo fala que é uma geração de respostas rápidas, que é muito ansioso, né? Então, para o jovem e para o empresário é basicamente a mesma resposta. O jovem hoje, ele quer viver uma experiência. Ele dificilmente procura um estágio por uma necessidade da Bolsa Auxílio, por exemplo, da remuneração. Né? Existem casos em que a remuneração é fundamental. Uma boa parte dos brasileiros precisam da renda para se manter na escola. Mas o jovem hoje ele quer viver uma experiência. Então, o que a empresa tem que conceder a esse jovem é uma experiência. Não ter uma atividade rotineira, não ter atividades fixas, ele poder passar por várias áreas dentro de uma empresa. Porque você tem um jovem ali que é uma matéria bruta que precisa ser trabalhada, né? E ele quer contribuir, mas ele precisa ser orientado. Não adianta contratar um jovem que tem ali bastante vontade, criatividade, quer pôr em prática muitas das suas ideias adquiridas lá em sala de aula e depois chega na empresa ele é colocado numa gestão engessada, né? Não vai ter um bom resultado nem para ele nem para a empresa, né? Então, é importante que a empresa também tenha essa visão de que esse jovem ele pode contribuir se você der as condições para ele contribuir. Então, ele participar dos projetos, ele participar das reuniões, ele participar do lançamento de novos produtos. Isso enriquece o desenvolvimento desse jovem e a participação dele nessa empresa. Né? Então, o jovem, claro, tem que ser o maior, vamos dizer, o maior fiscal do seu programa de estágio. Se ele vai numa empresa em que não é dada essas condições, primeiro tem que lutar para ter essas condições. Ele deve, através do seu supervisor, do seu mentor, trabalhar para que ele tenha essas condições. Não havendo essas condições, procurar um outro estágio. Né? Hoje o jovem é o maior fiscal mesmo do seu programa de estágio. Se aquele estágio não entrega para aquele jovem uma experiência que ele está buscando, ele procura uma outra vaga. E para as empresas terem o melhor resultado desse programa, é dar as condições para o jovem se desenvolver. O jovem estagiário não deve ser contratado por uma atividade puramente burocrática, repetitiva. Né? Isso não vai agregar nada para ele e muito pouco para a empresa, porque toda a criatividade dele vai ficar limitada àquela atividade. Na sua opinião, você acha que o universo da faculdade, o universo acadêmico, ele está muito distante do mercado de trabalho? Não só eu acho, mas como o mercado fala isso, né? As empresas falam, é claro que as empresas reconhecem que o estabelecimento educacional brasileiro, ele prepara o jovem para se desenvolver como profissional, mas não no detalhe e na especificidade de cada empresa, né? Mas que há um divórcio entre o que o mercado espera e entre o que o sistema educacional brasileiro entrega, isso é muito grande. Haja vista que as empresas acabam implantando as suas universidades corporativas, procurando ajudar o desenvolvimento do seu colaborador, né? No CIE nós fazemos um esforço muito grande para aproximar a realidade do mercado aos programas e os conteúdos pedagógicos das escolas, né? Nós informamos o que o mercado precisa, o que o mercado busca, né? E aí algumas universidades acabam provocando mudanças nos seus currículos para atender o mercado, né? Mas ainda a distância é muito grande. É possível perceber, e assim, nessa questão da ideia da falta de experiência, você consegue perceber quais são os principais erros que um estagiário comete na empresa?
Então, o estudante, claro, ele tem que buscar o estágio logo cedo, como eu falei, para ele identificar se ele tem já ou o que ele precisa desenvolver de competências para ser um profissional valorizado, para poder ser efetivado e ter uma carreira de sucesso. Eu acho que o principal erro que os jovens acabam tendo é essa ansiedade por um resultado rápido, né? É uma ansiedade se ele vai assumir logo uma posição de liderança, se ele vai ser um gerente, quando que ele vai ser efetivado. Administrar essa ansiedade é muito importante. Eu vou compartilhar com você, eu participei de uma reunião em que o presidente daquela empresa, ele começou na empresa como estagiário. Eu não posso falar o nome dele agora porque ele não autorizou, mas eu vou compartilhar. E ele, no primeiro dia de estágio de um novo grupo de estagiários, ele fez lá a apresentação e ele falou, olha, eu comecei aqui na organização como estagiário, 20 anos depois eu já era presidente da organização e estou presidente há 10 anos, né? E aí um estagiário pediu a palavra e falou assim, mas eu vou demorar 20 anos para chegar a ser presidente aqui da organização? Então, essa ansiedade, por um lado, ela é muito boa, porque a ansiedade provoca que você se aperfeiçoe cada vez mais, melhore o seu currículo, as suas competências, mas também ela pode dar um sentido de frustração, porque eu não consegui alcançar no tempo que eu esperava uma promoção, a efetivação, né? Então, eu acho que o pior erro é não administrar a ansiedade. Esse eu recomendo aos jovens que tomem cuidado com isso, né? Mostre o interesse pelo crescimento profissional que aquela empresa vai, com certeza, propor para ele, mas sem muita ansiedade. Falando sobre esses erros e pensando também até quem vai ser efetivado agora, o estagiário está no fim do estágio, ele se formou e ele está prestes a ser efetivado. Quais são os principais conselhos que você dá para um jovem desse? Eu acho que é uma relação de muita transparência que deve existir entre o estagiário e o seu supervisor imediato. Então, se ele está terminando a faculdade, se ele está iniciando o último semestre e está no estágio, eu acho que ele já deve procurar o seu supervisor, a área de recursos humanos da empresa e verificar a real possibilidade dele ser efetivado. Porque se ela não existir, e às vezes a empresa pode estar passando por um momento que não haverá previsão de vagas até ele terminar a faculdade. É dado a ele o direito de procurar, então, talvez um outro estágio rápido, de alguns meses, com possibilidade de efetivação. Então, é importante essa transparência. Mas também o jovem tem que declarar a todo momento que ele quer fazer parte da organização. Ele tem que declarar, ele tem que deixar isso muito claro, ele tem que receber e cobrar os feedbacks do seu supervisor. Então, como é que ele está indo, onde ele precisa melhorar, se ele está melhorando, que outros cursos que ele precisa fazer, quais são os cursos que a organização permite através da universidade corporativa, cursos EAD, o que ele precisa fazer. Ele tem que estar sempre demonstrando esse interesse. Um jovem que tem um bom desempenho, que mostra esse interesse e busca sempre se aperfeiçoar, com certeza ele vai ser efetivado. Então, nesse momento, é o momento que ele tem que deixar bem claro o interesse dele. Até porque muitas vezes a empresa acha que para o jovem o estágio é só uma ponte. Então ele vai ali adquirir uma experiência, às vezes ele tem que fazer o estágio e entregar isso como carga horária obrigatória para a faculdade, mas às vezes o interesse dele pode ser outro. Então a empresa precisa saber que ele tem o interesse de ficar, como ela também tem que demonstrar que tem o interesse da sua efetivação. Entendi. Obrigado. É isso? Estou à disposição, bastante. Viu? Obrigado. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer. Conversamos com Luiz Gustavo Coppola, ele é superintendente de atendimento do CIEE. Se você gostou do nosso vídeo, entre no nosso canal do YouTube, se inscreva, clique no link que você receberá notificações dos próximos vídeos. Obrigado, até mais.